Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo de número 11. Segundo Samuel, capítulo de número 11. Segundo Samuel 11, a partir do versículo de número 26, lá no finalzinho, para a gente entrar no capítulo 12. Todos acharam? Vamos ver. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, seguindo nesse momento, nessa noite, onde o Senhor já tem nos edificado. Senhor, continua a falar aos nossos corações, nos instrui, leva-nos, Senhor, a compreensão da tua palavra, e que em nome de Jesus possamos verdadeiramente, por meio da compreensão daquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite, possamos ter as nossas vidas transformadas para a glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida, talvez para a grande maioria de nós. O capítulo de número 11 do segundo livro de Samuel fala-nos a respeito da atitude de Davi, que foi uma atitude reprovada diante de Deus. Davi cometeu adultério e, não bastando isso, Davi enviou o marido da mulher com a qual ele cometeu esse adultério para a morte. O capítulo de número 11 nos descreve que Davi havia permanecido em Jerusalém, e tendo permanecido em Jerusalém, e os homens de guerra, de batalha, liderados por Joabe, tendo ido em direção a uma batalha, já estando ali alguns dias, o texto nos diz que numa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. E estando ali, viu então uma mulher bonita e desejou aquela mulher.
Disseram a ele, antes de Davi cometer o adultério, que essa mulher chamada Batseba era mulher de Urias, o hitita, um dos homens que estavam ali no combate. Mas mesmo assim, a palavra nos diz que Davi, então, mandou que trouxessem essa mulher. Ele usou do seu poder, usou da sua posição de rei, para que pudesse, então, se aproveitar daquela mulher e da condição que ela estava ali em sua casa, sozinha, sem o marido que já havia sido enviado à guerra. A palavra, então, nos conta que aqueles que o serviam foram, então, trouxeram essa mulher com a qual Davi se deitou. O texto nos diz que ela havia acabado de ficar pura da sua impureza e, tendo isso ocorrido, a palavra nos diz, então, que Batseba engravidou. Tendo ela, então, engravidado, ela mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Meus irmãos, ninguém fica grávida e descobre de um dia para o outro. Aqui já se passaram ali, no mínimo, 2 ou 3 meses, para que Batseba pudesse, então, ter a impressão no seu corpo de que ela estava realmente grávida. E todo esse tempo está o seu marido enviado à guerra, todo esse tempo está o seu marido em combate, e está Davi ali sabendo o que aconteceu. A palavra nos diz, então, que Davi, sabendo disso, em vez de buscar corrigir o seu erro, se arrepender do seu pecado, não, Davi foi piorando a sua situação. Ele mandou que uma mensagem a Joabe, que liderava então o combate, pediu que enviasse Urias a ele. O que Davi fez? Tendo Urias chegado então de volta, Davi tentou fazer com que Urias fosse para casa, para se deitar com a sua mulher, para tentar forjar ali então que essa mulher estaria grávida do seu próprio marido. Só que esse homem, muito fiel ao seu povo, muito fiel até ao próprio rei, decidiu então não ir para casa. O texto bíblico nos diz que esse homem ficou ali dormindo na porta, numa região onde os soldados, os homens de guerra ficavam ali dormindo. Davi, não contente com isso, tendo descoberto então essa situação, chamou então Urias e começou a servir a ele comida, bebida, e diz o versículo 13 do capítulo 11, que Davi o embriagou. Urias ficou embriagado, mas ainda assim Urias não foi para casa. Permaneceu firme, entendendo que aquilo ele estava fazendo pelo bem do seu povo, pelo bem da sua nação e pelo bem do seu rei. Urias não foi para casa. Davi, não contente com essa situação, determinou então a Joabe que colocasse Urias na frente de batalha, no lugar mais difícil da batalha, para que ele viesse literalmente a morrer. Diz o texto no versículo de número 15, que a ordem de Davi a Joabe foi: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. E foi assim que Joabe fez. Colocou Urias na frente de batalha, no lugar mais difícil, e, de fato, Urias morreu. Foi morto em batalha. O texto bíblico nos diz, então, que Joabe mandou que um mensageiro pudesse ir até Davi, levar a informação. Davi agiu como um homem dissimulado. Escondeu aquela vergonha, escondeu aquele pecado e mandou uma resposta a Joabe, como se aquilo tivesse sido um acidente. Versículo 25, Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda assim insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. E aí chegamos então no versículo de número 26, que nós começamos lendo aqui nessa noite, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Nós podemos imaginar, meus irmãos, certamente a dor dessa mulher. A situação é constrangedora. Ela está grávida de um outro homem, foi forçada a essa situação, o seu marido ainda não havia voltado para casa e agora ela morre. Ele morre. E ela está sabendo disso, então ela chora. O texto nos diz que essa mulher está certamente em uma condição de dor, de sofrimento diante de tudo isso. E Davi, como está fazendo? Davi, o que está ali tentando resolver nada. Davi não tenta resolver nada. Davi permanece no seu pecado, permanece na sua atitude errada, e diz o versículo 27, que tendo passado luto,
Davi mandou foi chamar essa mulher, trazer essa mulher ao palácio e tornou ela, então, a sua mulher também. Era como se fosse uma prerrogativa, algo que o rei tinha poder de fazer. Tornou, então, essa mulher dele também, sendo que Davi já tinha outras mulheres. Mas o que Davi fez, diz o texto, desagradou ao Senhor. Meus irmãos, nós queremos falar aqui nesse momento a respeito das nossas atitudes a Deus, mas especialmente da nossa necessidade de arrependimento constante. Nós pecamos, e o que é o pecado? É tudo aquilo que nós fazemos contra o Senhor. Às vezes, ali está aprendendo aí diferenciar erro de pecado, né? Vacilos que a gente comete ali no dia a dia daquilo que é pecado. Então, às vezes, ela diz que é pecado aquilo que não é um pecado, aquilo que foi um erro. E a gente vai lá e reforça ela. Alice, pecado é aquilo que a gente comete contra o Senhor, contra a sua palavra. São os nossos erros contra aquilo que Deus havia ordenado. Isso é pecado. Então, nós precisamos aprender, meus irmãos, que pecado é aquilo que nós fazemos contra Deus, contra a sua palavra e contra as suas ordenanças. Davi havia feito isso. Havia cometido adultério, por ter se apossado, então, da mulher de um dos seus homens de guerra, e havia cometido assassinato, porque tão assassino quanto aquele que estava lá no combate e acabou matando Urias, era o próprio Davi, que havia o enviado com a intenção que ele morresse no campo de batalha. Então Davi era um assassino também. Ele participou disso, e aqui está o seu pecado, porque ele desobedece a Deus. Mas, meus irmãos, o que nós devemos fazer com relação ao pecado, uma vez que todos nós pecamos, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós fazemos algo contra Deus, contra a sua palavra e contra as suas ordenanças. Nós precisamos nos arrepender. E uma vez que nós não pecamos apenas em um momento da nossa vida, nós precisamos nos arrepender constantemente. E sempre que fazemos algo errado, sempre que fazemos coisas contrárias à palavra do Senhor, sempre que nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. Mas o fato é que muitas vezes nós vamos ali guardando o pecado. Nós vamos resistindo ao arrependimento. Muitas vezes por ter sido algo que nós desejamos de fato fazer, como foi o que aconteceu aqui. Davi desejou cometer essas coisas. Não foi um acidente. Davi desejou de fato aquela mulher, estava ali caminhando e olhou aquela mulher e desejou aquela mulher, tomou para si, usando da sua força, do seu poder, do seu posto de rei, tomou aquela mulher para si e depois desejou a morte do marido dela. E assim o fez, enviou esse homem para a batalha com a intenção de que ali ele morresse. Então não tem nada acidental. E nós temos que ter essa consciência também, que muitas vezes nós estamos aí pecando de maneira nada acidental. Nós estamos fazendo coisas erradas que desagradam a Deus e fazemos isso porque queremos, porque é o nosso desejo, porque o nosso ser pecaminoso tem sido levado a isso e nós temos cedido, temos aceitado. Mas, meus irmãos, então o único caminho para que haja solução para essa nossa atitude errada é o arrependimento. Então, uma vida de constante arrependimento, meus irmãos, é o que nós precisamos ter. Constante arrependimento, porque nós somos pessoas que têm buscado caminhar com o Senhor, têm buscado fazer, muitos de nós, a obra de Deus, têm buscado servir ao Senhor, têm estado no meio da igreja, mas nós erramos também e pecamos também. Davi estava ali e já havia feito várias coisas em prol do Senhor, já havia servido a Deus inúmeras vezes, não estava naquele posto em vão, estava ali porque Deus o havia colocado naquele lugar, e ainda assim Davi pecou contra Deus, e ainda assim Davi precisou de arrependimento. E é isso que nós vamos aprender nesse texto, que nós precisamos ser levados a arrependimento e precisamos nos dobrar diante de Deus. Amém? Veja aí que o texto já vai nos trazendo aí por si só todo esse contexto, toda essa história, e nos mostra então que no versículo 1 do capítulo 12, que o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, e ao chegar ele disse a Davi, 2 homens vieram numa cidade, ele vai contar aí uma historinha, uma espécie de uma parábola. Vejam só, meus irmãos,
isso aqui não aconteceu de uma hora para outra. Não foi um pecado que Davi havia acabado de cometer. O texto nos diz, e por isso nós lemos aí o finalzinho do capítulo 11, que Davi chamou aquela mulher, tomou aquela mulher para ser uma de suas mulheres, quando o marido dela já havia morrido, e ela teve o filho dele. No final do capítulo de número 11, o texto já está nos dizendo que essa mulher teve o filho. Ou seja, no mínimo, nós temos aí um tempo de 9 meses, no mínimo. Provavelmente algo de cerca de 1 ano aí, era o tempo entre o pecado de Davi e o tempo agora onde no capítulo de número 12, o profeta Natan vai em direção a Davi. 1 ano com o pecado que Davi não se arrependia. 1 ano com o pecado que Davi não levou diante de Deus. Tendo o Senhor encontrado, então, uma necessidade de enviar o profeta até Davi, para que Davi pudesse, então, ser levado a ter um arrependimento, a ter consciência a respeito do seu erro. Passou um bom tempo. O menino já havia nascido. Como Davi passou esse tempo, o texto não nos diz, mas nós podemos imaginar algumas coisas. Bom, pode ser que Davi tenha permanecido todo esse tempo debaixo da culpa do pecado, talvez preocupado, tendo remorso ali por conta daquela situação, mas ainda assim tendo tocado a vida. Mas pode ser também que ele não tenha se incomodado, pode ser que realmente ele tenha permanecido todo esse tempo com o coração endurecido, pode ser que ele tenha permanecido todo esse tempo ali sem parar para pensar a respeito disso e tentou apenas tocar a vida, afinal de contas ninguém sabia o que ele havia feito. Ninguém sabia, ninguém poderia acusá-lo, então se ninguém sabe, se ninguém pode nos acusar, muitas vezes o que nós fazemos é guardar aquilo para nós. Não vemos muitas vezes necessidade de falar e muitas vezes não vemos sequer necessidade de levar até Deus as nossas questões. O fato é, meus irmãos, que independente da forma como Davi tratou essa questão, essa mesma questão não passou em vão aos olhos do Senhor. Os nossos pecados, eles não passam em vão diante dos olhos de Deus. Não acontece nada, meus irmãos, conosco, especialmente com relação aos nossos pecados, que nós possamos dizer assim, Deus nem olhou para cá. Ele nem viu, ele estava olhando para o outro lado, eu cometi para o lado daqui, e Deus estava olhando para lá. Não, meus irmãos, não há nada disso, nada. Tanto é que o Senhor vai enviar o profeta até Davi, porque para a glória do próprio nome do Senhor seria necessário que Davi pudesse ser levado a arrependimento. Seria necessário que Davi pudesse confessar o seu pecado. E é isso então que o profeta está ali buscando fazer. Outra coisa que nós podemos ter certeza é que a comunhão de Davi com o Senhor estava interrompida. É bem provável que ao longo desse tempo Davi tenha falado diante do povo e até falado em nome de Deus. É bem provável que Davi tenha mantido ali a sua postura enquanto rei e líder do povo, como alguém que era representante de Deus, mas é certeza também que nós temos que a sua comunhão com o Senhor estava rompida. Afinal de contas, ele está com aquele pecado, aqueles pecados ali guardados, não confessados, insistindo na sua situação. E aí, meus irmãos, nós temos certeza que o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E não havendo arrependimento, meus irmãos, a nossa comunhão com o Senhor, ela vai sendo quebrada. Há muitas pessoas que estão assim, insistindo no pecado, sem buscar arrependimento, mas estão envolvidas no meio da igreja, estão trabalhando, estão nos ministérios, exercendo, estão nos púlpitos, estão por aí tentando manter uma aparência de que tudo está bem, mas com a comunhão rompida com o Senhor. Por quê? Porque tem insistido no mesmo pecado, tem insistido na mesma situação e tem fugido de arrependimento. É certo, meus irmãos, que o pecado nos afasta de Deus. E muitas vezes nós vamos ver quando alguém cai,
Quando alguém vem ali e manifesta de uma maneira aparente que não está mais com o Senhor, e às vezes nós somos levados a, de uma maneira equivocada, imaginar, não, aconteceu algo de uma hora para outra. E praticamente nunca, meus irmãos, é de uma hora para outra. O pecado ele vai sendo cultivado, ele vem por meio da cobiça, e uma vez que nós cedemos a nossa cobiça, assim como Davi cedeu a sua própria cobiça, nós vamos ali e acabamos sendo aqueles que caem nos nossos próprios desejos, especialmente no que diz respeito aos pecados da nossa carne, somos levados pela nossa concupiscência, desejamos e por fim acabamos ali cedendo e fazendo aquilo que não deveríamos fazer, e não tendo coragem para se arrepender, ou tendo simplesmente os corações endurecidos pelo pecado, vamos levando adiante, até que a coisa venha à tona, geralmente quando ela já tomou uma proporção muito grande. Assim como aconteceu com Davi aqui, cerca de quase 1 ano nessa situação, e nada de arrependimento, e nada de chegar diante do Senhor, embora fosse um homem que antes tivesse tanta comunhão com Deus, mas não chegou diante do Senhor para se arrepender. O Senhor, então, envia até ele Natã. Deus enviou até Davi um mensageiro. O texto que agora há pouco nos disse como havia se dado toda essa situação, é o mesmo texto que nos diz, no último versículo do capítulo 11, que Davi fez o que desagradou o Senhor. Meus irmãos, nós tendemos a imaginar que quando nós desagradamos a Deus, Deus vai mandar um raio sobre a nossa cabeça, Deus vai mandar inimigos contra nós, Deus vai enviar sobre nós uma tortura ou algo do tipo. Mas veja só que Deus não enviou a Davi, estando ele desagradado com Davi, Deus não enviou a Davi um inimigo, Deus enviou a Davi um amigo fiel, um amigo íntimo, mas um amigo para instruí-lo, para repreendê-lo, para exortá-lo, para constrangê-lo por meio da sua situação e do seu pecado. O Senhor enviou Natã a Davi. Não foi Deus enviando Davi a Natã. Deus precisou enviar Natã a Davi. E muitas vezes Deus está mandando, meus irmãos, pessoas próximas a nós, e nós estamos desprezando. Está mandando uma mensagem simples no culto, e nós estamos desprezando. Está enviando a nós uma leitura que nós fizemos naquele dia, e nós desprezamos. Enquanto ainda há algum resquício da nossa comunhão com Deus, Deus está ali tentando falar conosco. E a gente achando que está tudo bem, porque Deus não simplesmente partiu a nossa cabeça ao meio, então está tudo bem. Não, meus irmãos, não estava tudo bem com Davi, e não está tudo bem com a gente quando nós insistimos no pecado. O que Deus fez? Mandou então Natã até Davi. Veja só, meus irmãos, que embora o Senhor permita, de alguma maneira, que o homem, por meio dos seus erros, possa ceder aos seus pecados, o Senhor jamais desejará fazer com que o homem permaneça em seus pecados. Uma coisa é o homem pecar, outra coisa é acharmos que Deus deseja que nós venhamos a permanecer nos nossos pecados. É por isso que Deus envia os seus homens, as suas mulheres, que pregam, que anunciam, que exortam, que vêm contra nós e falam palavras que realmente vêm de encontro aí à nossa situação e que nos leva a pensar. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para vir até nós. Eu li algo esses dias que falava exatamente sobre isso. Às vezes nós queremos aquelas pessoas que estão próximas a nós, que são bajuladoras, que só sabem nos falar aquilo que nos agrada. Esse tipo de gente é o tipo de gente que a gente mais gosta de ter ao nosso redor. Mas, meus irmãos, nós precisamos também ter aqueles que vão nos falar de uma maneira franca quando nós estivermos errados. Nós precisamos ter aqueles que vão nos falar de maneira franca para que nós não venhamos a seguir no nosso erro,
para que nós não venhamos seguir no nosso pecado. Nós precisamos de pessoas assim, pessoas que sejam obedientes à visão celestial. Veja só que Natã foi obediente a Deus. Era seu amigo, era alguém próximo, alguém com quem Davi trocava ali muitas informações, mas ele vinha até Davi. Ele não ficou pensando assim, olha, Davi pecou, então eu nem vou mais me aproximar dele. Não, ele obedece a Deus. Se Davi pecou, agora mesmo que eu tenho que falar com ele. Se Davi pecou, agora mesmo que eu tenho que confrontá-lo. Se Davi pecou, agora mesmo que eu preciso ir até ele e falar com ele. Ele obedeceu a Deus. Ele não atentou nem para a posição de Davi, tipo, Davi é rei, então se ele é rei, ele não pode ser censurado. Muitas pessoas fazem isso. Porque, meus irmãos, nós temos visto tantos escândalos com pastores, com líderes, pecando, muitos adulterando e cometendo tantos outros pecados no meio da igreja. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma cultura de igreja brasileira, em especial, equivocada, onde as pessoas foram ensinadas que pastor não se repreende, que não se conversa com pastor, que não se chama a atenção de um pastor, de um líder. As pessoas foram ensinadas assim, que o pastor ele precisa se ver apenas com Deus, e ninguém tem coragem de falar com o pastor, ninguém tem coragem, quando um pastor cai, quando o adultério aparece, você vai puxar a história, sempre tinha alguém sabendo, sempre tinha gente da igreja que já sabia e estava lá e congregava no lugar muitas vezes. E tinha noção da história. E vem um e passou a mão na cabeça e deixou seguir adiante, até o dia que vem um escândalo gigante que não deu mais para esconder. Natã não fez isso. E não olhou para Davi e disse assim, Davi é rei, então se ele é um rei, ele não pode ser confrontado. Não, ele aceitou o chamado de Deus para ir até Davi. E ele foi falar o que Deus havia mandado falar. E veja só como foi a mensagem que Natã entregou a Davi. Ele começou primeiro por meio de uma parábola. Uma parábola aqui contando uma situação, como se tivessem levado a ele a situação. E quando ele vai levar a Davi essa história, ela parece ser tão semelhante a coisas que provavelmente ele já tinha levado até Davi, que Davi nem desconfia. É bem provável que fosse rotina Natã levar até Davi situações de pessoas que não conseguiam ter acesso até o rei. Então ele levava essas situações e o rei de alguma forma julgava ou determinava aquilo que precisava ser feito. Então ele foi e levou ali a situação até Davi. Foi contar a história que dois homens que viviam numa cidade, um era rico, o outro pobre. E o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. E diz aqui a continuidade da história no versículo 4, que certo dia, assim Natã estava contando, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E veja só que o texto já nos diz que nesse momento Davi encheu-se de ira. Talvez Natã nem tenha terminado de contar a história direito. Mas Davi se encheu de ira e disse então a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. E disse mais, que deveria pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque, veja o julgamento do próprio Davi, porque esse homem agiu sem misericórdia. Natã apresentou o caso ali de uma maneira bem séria. Apresentou a Davi ao ponto de Davi ter compreendido que aquilo era uma história real. Apresentou o caso ali de um homem supostamente pobre, que só tinha uma cordeirinha, e era afetuoso com ela, e cuidava dela, mas tinha um outro homem que era muito rico, e que tendo tudo, um dia tendo necessidade, não foi atrás daquilo que tinha, mas foi atrás daquilo que o outro tinha, foi atrás da cordeirinha que o outro homem tinha. E por meio dessa história, então, o que Natã acabou mostrando para Davi foi a perversidade do seu pecado.
a perversidade do pecado ao qual o próprio Davi estava sendo condenado diante de Deus, sendo culpado, porque ele tocou na mulher de outro homem, porque ele tinha muitas esposas, tinha muitas concubinas, e ele podia ter mantido distância daquela mulher, mas ele foi procurar o rebanho de outros campos, ele foi procurar a mulher daquele homem que só tinha uma mulher. Veja aqui, meus irmãos, como nem tudo que o homem faz, e especialmente naquilo que nós vemos nos textos bíblicos antigos, nem tudo que o homem ali estava fazendo, de fato, eram coisas aprovadas por Deus. Veja que é bem provável que se Davi tivesse, assim como Urias, apenas uma mulher, apenas essa sua esposa, com quem ele cuidasse, assim como esse homem pobre cuidava ali da sua cordeirinha, dando para ela o melhor, tendo cuidado dela, tendo olhos só para ela, provavelmente Davi não iria se envolver, não iria atrás de uma outra mulher, mas Davi vivia ali se valendo de várias mulheres, e ele dava o seu prazer para várias mulheres, e assim, meus irmãos, ele não encontrava saciedade, e não tendo se saciado naquelas que ele já tinha, ele foi atrás da mulher de um daqueles homens que estavam ali servindo a sua nação. No entanto, meus irmãos, vejam só, Davi está aqui com um coração cheio de cobiça, cheio de desejo. E nós precisamos então tomar precaução em relação a isso, que os nossos corações têm cobiçado. Onde está o nosso desejo? Os nossos desejos desviados, errados, equivocados, estão nos levando para onde? Nosso desejo exacerbado pelo dinheiro está nos levando para onde? O nosso desejo exacerbado pelo sexo, pelo prazer, está nos levando para onde? Os nossos desejos de saciedade pessoal estão nos levando para onde? Nós precisamos pensar. Quais têm sido as atitudes que nós temos tomado diante dos nossos desejos? Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que todo desejo é mau. Mas nós estamos vendo aqui que os desejos maus, uma vez que nós cedemos a eles, nos levarão a pecar contra o Senhor. Então nós precisamos passar um crivo nos nossos desejos. Nós precisamos analisar. Olha, eu estou pensando nisso agora. Isso é cobiça? Ou eu estou desejando por inveja, porque eu vi alguém que tinha, então eu quero ter também? Ou eu estou desejando alguma coisa que eu não posso ter, e aí não podendo ter isso, eu estou desejando de uma maneira errada, eu estou traçando planos aqui para ter isso de uma maneira equivocada? Ou simplesmente é um desejo bom, agradável, eu estou levando diante de Deus, eu quero que as coisas saiam de uma maneira correta. Nós precisamos passar um crivo nos nossos desejos. Porque, querendo ou não, meus irmãos, é por meio deles que nós podemos ser levados ao pecado. Então, o que nós temos desejado? Por meio dessa parábola aqui, Natã levou Davi a condenar a si próprio. Veja o texto, então, versículo 7. Quando Natã diz a Davi, você é esse homem. É você, Davi. É você. Veja só, meus irmãos, que muitas vezes nós normalizamos tanto o nosso pecado, que nós já nem observamos mais o mal que nós fazemos. Quando nós paramos de buscar a Deus, olhar para a sua palavra, refletir na nossa vida, nós vamos começando a normalizar os nossos pecados. Quando nós vamos perdendo a comunhão com Deus, quando nós já não damos mais atenção para as coisas do Senhor, a tendência é que nós estejamos aí indo normalizar os nossos pecados. Veja que após quase um ano, Davi fala como alguém que condena, mas nem se toca daquilo que ele mesmo havia cometido. É bem provável que quando nós estamos assim, a gente continua olhando para o outro, mas esquecemos de olhar para nós. Há muitas pessoas que gostam de falar sobre isso,
como se, de alguma maneira, pudesse invalidar o seu próprio pecado. Olha isso, tu está falando de mim e agora tu faz também. Não, meus irmãos, o pecado do nosso irmão não invalida o nosso pecado. Mas quando nós falamos sobre isso, é para a gente pensar em nós mesmos. Será que eu estou olhando para o outro e esquecendo de mim? Será que eu tenho analisado o outro e tenho que parar de analisar a minha própria vida? Nós precisamos olhar para dentro de nós, para como nós temos lidado com as situações. Nós precisamos repensar, nós precisamos olhar sob o prisma da própria palavra de Deus, para vermos se nós não somos esse homem que a gente olha o pecado no outro, a gente olha o outro que não trata bem a mulher, que não trata bem os filhos, que não é reverente na casa de Deus. E muitas vezes a gente consegue olhar o outro e não olha para si. Precisamos olhar para nós. Precisamos olhar se nós não somos aqueles que temos sido levados pelos desejos sexuais, mas é muito fácil nós olharmos para o outro. Não, o outro não será menos pecador porque eu parei de olhar para ele. Porém, meus irmãos, o chamamento da palavra de Deus é para que nós estejamos também olhando para nós. Sob o risco de nós estarmos ali vivendo, envolvidos no pecado, e sem chegarmos ao ponto de fato, nos arrependermos. Davi está lá, convivendo com o seu pecado, veja só, como se nada tivesse acontecido. Ele achou tão normal, depois de se deitar com aquela mulher, engravidar aquela mulher, enviar o seu marido para a guerra, para a morte, ele achou que foi muito normal. Não, então traz ela para cá, ela fica como minha esposa. Veja só, eles já estavam tão errados. Ele já estava tão errado. E veja então como um pecado chama o outro. A gente vive um pecado e não se arrepende. Davi adulterou, não tendo se arrependido, ele vai para o outro. Ele manda matar aquele homem. Ele embriagou aquele homem, ele tramou contra ele. Ele queria enganá-lo, ele queria mandar Urias para casa, para que Urias se deitasse com a sua mulher e depois ficasse achando que o filho era dele. E não satisfeito, Urias não caindo naquela cilada, ele trama contra Urias para que Urias vá à morte. Veja como um pecado onde não há arrependimento, ele abre espaço para outros pecados sem arrependimento. Veja o risco, meus irmãos, que nós corremos de não nos arrependermos todos os dias. Veja o risco que nós corremos de não dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, de não fecharmos pelo menos os nossos olhos diante do Senhor todos os dias e dizermos assim: Senhor, hoje eu errei nisso, hoje eu pequei contra o Senhor nisso. Veja o risco que nós corremos de guardar pecados de uma maneira recorrente na nossa vida sem nos arrependermos. As doses vão aumentando. Sabe, um usuário de drogas, ele sempre começa com doses pequenas. Mas não satisfeito o seu organismo, ele vai precisar aumentar as doses, mudar a droga, buscar alguma de efeito maior, ele nunca estará satisfeito. Assim é o pecado. Quando nós nos arrependemos, meus irmãos, nós estamos diante de Deus buscando o rompimento do efeito daquele erro contra o Senhor. Mas quando não há arrependimento, nós estamos diante de Deus, mostrando que nós queremos mais do erro, mais do pecado. Bom, mas Deus enviou Natã até Davi. E tendo enviado Natã até Davi, começou a lembrar Davi de tudo que Deus havia feito por ele. Veja que o texto continua no versículo 7. Continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá.
E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Veja como Deus estava tão preocupado em fazer com que Davi, rei de Israel, pudesse ali estar disposto a servir aquele reino de uma maneira satisfatória. Davi teve tudo o que foi necessário. O Senhor ungiu, livrou ele das mãos de Saul, permitiu que ele ficasse com as mulheres de Saul. Permitiu que Davi fosse levando ali o seu reinado, deu a ele certamente muitas vitórias. E diz o texto que, se isso não fosse suficiente, o Senhor teria dado a ele mais ainda. Veja como o Senhor estava benevolente com Davi. Mas perceba também, meus irmãos, o quanto, quando nós estamos dispostos a viver em pecado, não há saciedade na nossa vida em relação às outras coisas. Quando o desejo está aí, voltado para o pecado, quando o nosso coração está cobiçoso por outras coisas, a gente está nem aí mais para nada. Muitas vezes, só comenta muito essas coisas na internet, muitas vezes, o cara que trai a sua esposa, trai com uma mulher, no padrão estético, nós diríamos mais feia até. Uma bela mulher dentro de casa, uma mulher dedicada, que o ama, cuida dos seus filhos, cuida dele, e o cara vai procurar qualquer coisa lá fora. Vai procurar qualquer coisa lá fora. Por quê? Porque não era nem o padrão de beleza, não era nem o quanto aquela mulher servia, era um coração cobiçoso e desejoso pelo pecado. Tão cheio de desejo pelo pecado, que qualquer coisa serviu. Qualquer coisa serviu. E aí, meus irmãos, vejam só, como nós precisamos ter cuidado com a saciedade do nosso coração. Quando nós estamos insatisfeitos com aquilo que Deus já tem nos concedido, nós damos espaço para essa cobiça. Quando nós estamos com o nosso coração insatisfeito com aquilo que o Senhor tem provido, com o cuidado que o Senhor tem tido conosco, a gente dá espaço então para esses desejos pecaminosos. Davi não se contenta com as muitas mulheres que tinha no seu palácio, ele vai olhar para a mulher no terraço do lado. Porque ele não está saciado em Deus. Há um risco muito grande quando nós vivemos com um coração sem saciedade. É por isso que nós precisamos também, diante do Senhor, todos os dias, agradecermos. Coração agradecido diante do Senhor. Coração colocado diante de Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que eu tenho, pela comida, pela casa. Obrigado pela minha família, Senhor. Não dê espaço, meus irmãos, para a cobiça do coração. Agradeça. E ainda que tenhamos que apresentar diante de Deus qualquer que seja a necessidade, ainda que tenhamos que apresentar diante de Deus qualquer necessidade, o Senhor não nos impede disso. Que possamos apresentar diante dEle da maneira mais santa que nós possamos fazer. Se alguém está solteiro, certamente há no seu coração ali o desejo de encontrar alguém, de ter alguém, de poder se relacionar. Mas é possível que o inimigo venha ali muitas vezes fazer as suas propostas ali. E um coração cobiçoso, se estiver desejando apenas pela carne, pela satisfação sexual, pelo prazer momentâneo, aceitará qualquer coisa. Mas aquele que está satisfeito em Deus chegará certamente diante do Senhor e dirá: Senhor, eu sou muito grato pela vida que eu tenho levado. Quero apresentar diante do Senhor o meu pedido, Senhor, mas eu quero algo que seja de acordo com a tua vontade. Senhor, eu não aceito qualquer coisa. Eu não quero alguém só para satisfazer meu desejo sexual, meu prazer momentâneo. Senhor, eu quero algo que te agrade. Eu quero viver com alguém para a glória do teu nome. Vejam, meus irmãos, como é possível apresentar diante de Deus os nossos desejos e necessidades sem estarmos com o coração cheio de uma cobiça pecaminosa. É possível. Está alguém com um casamento e uma situação difícil? Apresente a Deus: Senhor, eu sou muito grato pela minha esposa, pelo meu esposo.
Mas, Senhor, nós estamos com uma situação complicada. E, Senhor, eu não quero ter que procurar alguém na rua, eu não quero que meu coração esteja desejoso por aquilo que está lá fora, eu não quero pecar contra o Senhor. Longe de mim essas coisas, Senhor, eu só quero, Senhor, que a Tua paz seja estabelecida no meu lar. Então muda o meu coração da minha esposa ou do meu esposo. Senhor, eu quero a Tua graça sendo derramada sobre o meu lar. Veja, meus irmãos, como é possível, sim, apresentar diante de Deus desejos, planos, projetos também, sem que o nosso coração esteja buscando ali algo corrompido. E assim nós devemos fazer, porque senão seremos levados ao pecado. Bom, veja que o texto continua, e há aqui uma grande acusação que Natã não faz, mas simplesmente apresenta aqui contra Davi. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Veja que a acusação contra Davi está posta. Davi pecou por meio do adultério. Davi pecou ali também porque enviou o homem para a morte. Veja só o tamanho de desprezo que Davi tem pela palavra do Senhor, que ele enviou Urias para ser morto pelos amonitas. Veja que aqueles povos contra os quais o povo de Israel sempre batalhou contra, povos contrários à vontade do Senhor, povos que desde quando o povo de Israel foi ocupar a região de Canaã, Deus havia determinado que eles fossem exterminados. Olha o que Davi faz, tamanho é o seu desprezo à palavra de Deus, ele envia um homem de guerra de Israel para ser morto por aqueles povos. Veja o risco, meus irmãos, que nós corremos quando nós desprezamos as palavras de Deus. Não despreze a palavra do Senhor. Aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus tem falado, aquilo do qual nós temos nos alimentado, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. Embora muitas vezes seja difícil, obedeça a palavra de Deus. Embora muitas vezes para nós seja doloroso, obedeça ao Senhor, fique firme, mas não faça aquilo que é contrário à palavra de Deus. Davi desprezou a palavra do Senhor, por isso adulterou. Davi desprezou a palavra do Senhor, por isso cometeu homicídio. Você, Davi, mandou Urias para a morte, diz o texto. Ele desprezou a palavra do Senhor. Há um risco muito grande quando nós esquecemos daquilo que Deus tem nos ensinado, meus irmãos. E precisamos despertar para isso. Natã mostrou a Davi aqui qual seria a sua ruína. Versículo 10, por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Falando em nome de Deus, Natã apresentou aqui a sua sentença, que a espada não se apartaria da casa de Davi. E Davi bem provou isso aqui. Mas, meus irmãos, veja só, como é possível que o juízo de Deus, a sua espada, possa ser compatível com a sua benignidade. Deus é bom e amável e amor, mas juízo também. E nós não podemos esquecer disso. Ele é justo. E ele precisa demonstrar o seu desprazer com o pecado. Ele precisa demonstrar e deixar claro que ele não é aquele que aceita o pecado. E o pecado sempre será punido. Qual é a diferença daqueles que se arrependem? É porque aqueles que se arrependem têm o seu pecado condenado em Cristo. Têm o seu pecado punido em Cristo.
Por isso nós precisamos nos arrepender. Mas nenhum pecado, meus irmãos, nenhum pecado ficará sem punição diante de Deus. Cabe a nós, então, decidirmos onde os nossos pecados serão punidos. Se em Cristo ou se em nós. Veja então, meus irmãos, que o texto agora já no versículo 13, diz que Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Aqui há finalmente uma confissão de Davi. Finalmente. Às vezes eu vejo na internet, em alguns casos, quando a pessoa vai lá e finalmente ela confessa o seu pecado, reconhece. É fato, meus irmãos, é fato que quando alguém é pego e confessa somente porque foi pego, nos parece muito dissimulado, a grande maioria das vezes. Mas uma coisa que nós precisamos saber também é que quando não há uma confissão direta, isso não é necessariamente o fim da história. A gente criou uma ideia de que só é confissão de verdade, só é arrependimento de verdade, se a pessoa, sem ninguém saber, foi lá e proclamou publicamente. É óbvio, meus irmãos, que seria ótimo se isso acontecesse com todo mundo. Se a cada culto nós fizéssemos aqui a fila e dissesse a hora da confissão do pecado e cada um chegasse aqui e começasse a confessar o pecado para toda a igreja, seria maravilhoso. Mas em geral isso não acontece. Isso não quer dizer que não possa haver arrependimento quando alguém é confrontado. É por isso que o Senhor nos dá na sua palavra o instituto do confronto àqueles que pecam. Quem peca deve ser confrontado para que seja levado a arrependimento. Se isso for falso, o Senhor julgará. Mas se for verdadeiro, também julgará o Senhor. Veja que não há muitas palavras aqui. O versículo 13 diz que então disse Natã a Davi: pequei contra o Senhor. E aí Natã já vai responder Davi. Pode ser que tenha havido outras palavras e que só tenha sido registrado isso aqui, ou simplesmente naquela palavra de Davi ali tão simples, pequei contra o Senhor, de fato ali o Senhor já tem entendido que havia um arrependimento genuíno. Certo é, meus irmãos, que mais uma vez, um ano depois, quase, Davi finalmente está sendo confrontado e finalmente está se arrependendo. Então não fique achando que alguém pecou e você sabe, e simplesmente você tem que deixar para lá. Não, você pode. Você tem proximidade. Você pode conversar com aquela pessoa, pode confrontá-la acerca do seu pecado. Talvez seja a grande ajuda que você vai dar para essa pessoa. Talvez seja a grande ajuda. Às vezes as coisas acontecem, a nível de igreja mesmo, igreja local, e com certeza isso não acontece só comigo, deve acontecer com todo e qualquer pastor. Às vezes o irmão vai lá, comete algo errado, aí alguém vem falar para mim: pastor, eu falei, é o que para você? Não, é meu irmão, é irmão aqui. Você é amigo dele? Não, eu sou. Vai lá falar com ele. Depois de você falar, aí você volta aqui. Quantas vezes eu faço isso? Você já falou com a pessoa? O telefone aqui, nem liga mais, né? É áudio. Você já falou com a pessoa? Olha, eu acho que você deveria falar com essa pessoa. Eu sempre faço isso. Agora você já sabe, né? Não vai trazer mais para mim primeiro. Eu vou falar para você. Cara, vai lá falar com essa pessoa. Primeiro porque geralmente não fui eu que presenciei. Quando você traz para mim, é porque não fui eu que vi. Se eu soubesse, eu já tinha falado. Segundo, porque você é essa pessoa que talvez Deus esteja permitindo saber dessa situação para que você, como irmão em Cristo, vá lá e fale e confronte. E talvez na sua palavra esse irmão possa estar sendo salvo, sendo levado a arrependimento, porque você, assim como Natã, foi um amigo que Deus colocou no caminho para levar o confronto para essa pessoa. Então vai lá e confronte. A pior coisa que a gente pode fazer a alguém que nós chamamos de amigo é deixar essa pessoa se afundar no pecado. É a pior coisa. Especialmente quando são os nossos irmãos em Cristo. Pastor, mas não tem uma hora não que a gente para de falar com alguém?
tem hora que a gente para de cobrar, tem hora que a gente para de repreender. Eu mesmo já fiz isso diversas vezes. Mas nunca, meus irmãos, sem ter tido a oportunidade de falar, de confrontar, de dizer. Já fui cobrado assim, tipo, pastor, cadê fulano de tal, não sei o quê. Nunca mais apareceu na igreja, não fala mais comigo, me bloqueou, qualquer coisa assim. Mas nunca, meus irmãos, e eu tentar ao máximo isso, nunca vai poder dizer assim, sumiu e você nunca confrontou essa pessoa. É algo que eu carrego como um pressuposto da palavra de Deus. Eu tenho que ter tido a oportunidade de confrontar. Porque senão eu não sou seu amigo, e muito menos seu pastor. Agora entenda você que nós devemos fazer isso entre irmãos. Porque um ano se passou, e certamente ninguém havia confrontado, mas Deus agora direciona Natã para confrontar Davi, e Davi finalmente se arrepende. Finalmente se arrepende. Provavelmente é o primeiro confronto que Davi recebe. E veio o arrependimento. E Deus viu isso. E sondou o arrependimento no coração de Davi. Vejam, meus irmãos, que tendo Davi se arrependido, o perdão foi declarado sobre ele. O texto segue. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Davi foi perdoado. Primeira coisa. Deus perdoa pecados. Amém, meus irmãos? Nunca se esqueça disso. Deus perdoa pecados. Deus perdoa pecadores. Arrependidos. Deus perdoa. Agora, o texto diz que você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Houve consequência. Os nossos pecados, em geral, têm consequências, e nós temos que ter consciência disso. Uma vida de constante arrependimento, em geral, não vai apagar muitas das consequências dos nossos pecados. A vida ideal é a vida sem pecado, longe das consequências dos possíveis pecados. Agora, uma vez que pecamos, que chegamos a nos arrepender diante de Deus, mas tendo reconhecimento de que as consequências poderão vir. Veja só que, quando o texto seguir, nós não vamos o restante do texto entrar nos detalhes, mas o texto vai seguir dizendo que a criança morreu, assim como o profeta havia declarado ali a Davi da parte de Deus. 7 dias depois, a criança morreu. O texto também nos diz que, antes da criança morrer, Davi buscava o Senhor, se colocava diante de Deus, mas quando a criança morreu, os seus servos ficaram ali até meio, vamos falar ou não vamos falar, porque ele está tão cheio de dor, está tão cheio de sofrimento, mas resolveram falar. E diz o versículo 20 que quando Davi soube que a criança havia morrido, ele se levantou, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E tendo voltado ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Davi viveu ali diante do Senhor, buscando talvez reparar o seu dano. É muito comum que nós, quando nós estamos nessa posição de buscar arrependimento diante de Deus e depois vermos algumas consequências ali, é muito comum que nós ainda fiquemos ali tentando, Senhor, vamos reparar esse dano, vamos tentar talvez solucionar, isso aqui é bem comum. Mas uma coisa que nós precisamos fazer é ter consciência da aceitação daquilo que Deus determinou. No caso de Davi, foi a morte do menino. E tendo entendido que não tinha mais como voltar atrás, Davi então aceitou. Mas foi buscar a Deus, foi se colocar diante de Deus. E esse é o caminho de todo pecador arrependido, ou pelo menos o caminho que todo pecador arrependido deveria seguir, voltar-se para Deus novamente, porque não tem outro caminho, meus irmãos. O pecador arrependido precisa se voltar para Deus, precisa buscar Deus de novo. Precisa ali tentar erguer-se diante do Senhor e seguir a vida com Deus. Especialmente quando o pecado fica conhecido.
Muitos de nós ficam ali com aquela dor de dizer assim, mas a igreja vai saber, as pessoas vão saber. Meus irmãos, se não tem como não saber, é isso mesmo. Mas nem todo mundo compreende rápido. Não dá para a gente mandar na cabeça de todo mundo. Mas uma coisa a gente pode corrigir, a nossa atitude diante de Deus. Se toda a igreja soube e tem dificuldade da igreja olhar para a gente e entender que a gente está arrependido, tudo bem. Mas nós vamos seguir diante de Deus. Você não vai sair da igreja porque a igreja ainda não entendeu, porque os homens ainda não entenderam. Se Deus entendeu e reconheceu o seu coração arrependido, você vai continuar diante da igreja. Por quê? Porque é nessa caminhada que nós vamos demonstrar aquilo que chamamos de frutos de arrependimento. Muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, uma das coisas que nós perdemos, especialmente daquelas pessoas a quem o nosso pecado atinge, é a confiança. E confiança é caro, meus irmãos. Quem bem entender, que não perca aquilo que tem. Mas quando se perde a confiança, se o arrependimento vem, o arrependimento ele também vai trazer conosco a consciência de que eu preciso continuar em Deus. E se for possível reconstruir a confiança, isso vai ser gradual. Mas eu não vou chegar diante de ninguém, agora eu estou arrependido, você tem que me aceitar. A igreja tem que me aceitar que eu estou arrependido. E se ninguém me aceita, é a igreja que está toda errada. Está errado. Veja aqui como Davi, tendo passado todo esse tempo de arrogância, agora se coloca diante de Deus humildemente. Buscou, orou, clamou, se arrependeu, teve a consequência do seu pecado, e agora ele se ergue e vai buscar a Deus. Não como se nada tivesse acontecido, como às vezes a gente quer dizer. Não, é justamente porque Davi sabia o que tinha acontecido que ele está buscando a Deus. E assim deve ser o nosso caminho de arrependimento. Ele explica isso aos seus servos. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora ela morreu. Por que deveria jejuar? Por que deveria eu trazê-la de volta à vida? Eu orei até ela, mas ela não voltará para mim. Diz o texto que Davi consolou Batseba, que a essa altura já era de maneira consolidada ali uma de suas mulheres, deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Mas veja só que agora o texto diz, lá no finalzinho do versículo 24, o Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Veja que o mesmo Davi, que no final do capítulo 11, o texto diz que havia desagradado ao Senhor. Agora no capítulo 12, o texto nos diz que o Senhor o amou. O Senhor ama corações arrependidos. O Senhor ama quando nós chegamos diante dele e dizemos, Senhor, eu estou arrependido, eu cometi um pecado, eu me voltei contra o Senhor, desobedeci a tua palavra, eu sei que eu estou passivo das consequências, Senhor, mas eu estou diante de ti, dizendo, eu me arrependo, eu pequei contra o Senhor, como disse Davi. E é muito interessante, depois você pode ler em casa para a gente não avançar muito tempo, lá no Salmo de número 51, que muitos apontam como a possível oração de Davi depois do seu arrependimento. Davi vai diante de Deus, reconhecer, Senhor, eu pequei contra ti, mas não te afasta de mim. Me dá de volta a alegria na tua presença. É isso que os pecadores arrependidos devem fazer. Muitas vezes a gente tem visto pessoas que querem declarar arrependimento, mas vem cheio de arrogância. Não, meus irmãos, arrependimento nos leva à humildade diante de Deus. E se tem uma coisa que nós devemos fazer, digo a você mais uma vez, é todos os dias nos colocarmos diante de Deus em arrependimento. Porque se todos os dias nós pecamos, todos os dias temos que ser humildes,
baixar a nossa bolinha, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, pequei contra ti. Dar nomes aos pecados. Dizer: Senhor, pequei contra ti nisso, fiz isso contra o Senhor, fiz isso aqui contra a tua palavra e precisamos nos arrepender. E assim, meus irmãos, que o Senhor nos guie e nos ame. Você quer ser amado pelo Senhor? Se apresente diante dele arrependido. Com certeza, o Senhor vai amar você, vai cuidar de você. Talvez venham consequências daquele pecado, mas não faltará o cuidado de Deus sobre a sua vida, assim como veio sobre a vida de Davi. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos guie para a sua glória. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração final. Feche seus olhos. Se é algo que nós, a igreja brasileira e o nosso país precisa, é de arrependimento. Nós temos feito tantas coisas, meus irmãos, contrárias à vontade de Deus. E como nós precisamos nos arrepender? E eu sei que talvez isso não seja algo que vai acontecer na vida de cada um individualmente. Há muitas pessoas que ficarão como Davi, cometendo pecados e insistindo neles. Mas há outros que serão também como Davi. No outro momento, quando confrontados, se arrependerão. Então nós temos que tomar a posição daqueles que se arrependem. E inclusive nos arrepender em nome da igreja, nos arrepender em nome do nosso país, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Cada fato horrendo, cada coisa feia, cada coisa que a gente olha e diz assim: cara, que coisa absurda, é um motivo de nós chegarmos diante de Deus e dizer assim: Senhor, nos perdoe. Senhor, perdoa esse país. Senhor, perdoa a igreja brasileira. Nos ajude, Senhor. Temos pecado contra o Senhor, temos feito algo contra Ti, mas, Senhor, perdoa esse povo. Perdoa essa nação, perdoa essa igreja, Senhor. Nos perdoa também individualmente. Vamos orar por isso. Feche teus olhos, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, aqui em Tua presença nessa noite, porque nós entendemos, Senhor, pela Tua palavra, o quanto nós precisamos nos apresentar diante de Ti em arrependimento. Todos os dias, todas as vezes que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos fazer compreender que temos pecado, Senhor, nós precisamos nos arrepender, nos apresentar diante de Ti em arrependimento. Pai amado, que isso seja o mais breve possível, que nós não sejamos aqueles que ficam carregando os pecados, que ficam carregando dentro de si, com corações orgulhosos, cheios de si, cheios dos seus próprios prazeres, ficam carregando o pecado. Senhor, nós não queremos ser assim. Pai, que Natãs se levantem, e que não se levante tão tardiamente, mas o quanto antes, Senhor, nos confronta pela Tua palavra diretamente, por uma pregação, ou por um amigo que o Senhor mandar até nós para nos confrontar. Pai, quando nós recebemos o confronto, que o nosso coração não esteja endurecido, que nós não sejamos aqueles que na hora do confronto dizem assim: não, mas você não olhou o fulano lá também? Não, você não olhou o outro lá? Não, Senhor, não olhou o filho do fulano? Você não olhou o pai do ciclano? Não, Senhor, nós não queremos ser assim. Nós queremos ser aqueles que, quando são confrontados, olham para dentro de nós mesmos e nos arrependemos. Levanta, Senhor, então Natãs no meio dessa igreja, no meio da igreja brasileira.
Natãs que vão chegar e não vão confrontar como quem deseja a morte do outro, vão confrontar de maneira amorosa, como quem deseja que o outro se levante, que o outro se arrependa e não fique caído. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina, Senhor, a sermos aqueles que confrontam de maneira amorosa. Não seremos aqueles que vão passar a mão na cabeça, que ficarão calados. Nós não seremos assim, mas nós não seremos aqueles que serão grosseiros, que serão rudes, que aproveitarão a situação ali para pisar no nosso irmão. Não, Senhor, nós seremos aqueles que levaremos o confronto cheio de amor do Senhor, para que o nosso irmão se arrependa e viva e continue a sua caminhada com o Senhor. Nos ajuda, Deus, ensina essa igreja. Nós oramos essa noite por maturidade. Pedimos ao Senhor, ouvimos a Tua palavra, dizendo que nós precisamos de maturidade. Senhor, dá-nos maturidade, Senhor. Nos ensina, cada um de nós, a crescermos, a amadurecermos, sabermos lidar com essas situações que infelizmente são tão corriqueiras. Qualquer um de nós pode pecar. Então talvez todos os dias nós tenhamos alguma oportunidade de confrontar o nosso irmão, confrontar o nosso filho, confrontar os nossos pais. Senhor, só nos dá sabedoria para saber falar, para saber instruir, para saber confrontar, e que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, mais e mais pessoas sejam levadas ao arrependimento. Nós pedimos, Senhor, nós não queremos ser aqueles que guardam o pecado no nosso meio, na nossa vida. Nós não queremos ser como Davi foi, por ocasião desses pecados. Nós não queremos ser como Acã, que escondeu o despojo. Nós não queremos ser aqueles que escondem os pecados. Nós queremos ser aqueles que se apresentam diante de Ti e confessam, Deus. Nos ajuda. Ajuda, Senhor, a igreja brasileira a confessar os seus pecados. Desnuda, Senhor, essa igreja. Desnuda, Senhor. Continua a mostrar, Deus, aqueles que estão nos púlpitos, que estão nas lideranças, que estão ministrando louvores e estão cheios de pecado. Senhor, sim, continua trazendo à tona, mas, Pai, nos dá maturidade quanto igreja para lidar com essas questões. Não é motivo da gente vibrar, é motivo de lamentar, é motivo de chorar, é motivo de se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, porque muitos estão nos púlpitos e estão vivendo uma vida na homossexualidade. Muitos estão nos púlpitos e estão traindo as suas esposas ou esposos. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, porque tem tido muita falsidade, muito engano. Há muitos falsos profetas. Pai, mas aqueles que ainda podem se arrepender, Senhor, nos dá a oportunidade de confrontá-los para que se arrependam e vivam em nome de Jesus. Ajuda a igreja. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos ajudar essa nação. Nós queremos ajudar esse país. Mas enquanto nós estamos tropeçando nas pedrinhas, não sabemos fazer sequer aquilo que a Tua palavra nos orienta, como nós vamos ajudar os de fora, Senhor? Como nós vamos pregar o Evangelho? Falamos hoje aqui sobre pregar o Evangelho. É importante, o Senhor nos mandou. Mas enquanto nós ficamos tropeçando nas coisas pequenas, enquanto não sabemos nem lidar com o nosso irmão do lado, Senhor, como vamos ajudar aquele que está lá fora? Se não podemos lidar com aqueles a que vemos, Senhor, como vamos lidar com aqueles que não vemos todos os dias e que não conhecemos? Senhor, ajuda a Tua igreja. Nós temos caminhado aqui nessa igreja local, Senhor. Temos seguido, temos pedido para o Senhor. Senhor, nos dá novos campos, abre novas portas. Nos dá, Senhor, oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Senhor, nós temos pedido isso. Mas, Pai, para que nós estejamos indo, trata os nossos corações. Que haja arrependimento em nós, em nome de Jesus. Que haja arrependimento em nossas vidas, em nome de Jesus. Que possamos ajudar os nossos irmãos a se arrependerem. Que haja ajuda mútua, Senhor. Que o Senhor, tratando a nossa vida e o nosso coração, nós possamos finalmente cumprir a Tua vontade, Senhor, e pregar o Teu Evangelho a mais e mais pessoas. Está tudo junto, Senhor. Faz tudo parte, Senhor, desse grande pacote que é o Evangelho. Arrependimento, maturidade e pregação
se dobrar diante do Senhor, confessar os seus pecados, crescer em Ti e levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, está tudo dentro do pacote e é isso que nós temos buscado em Ti. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos instrui, Espírito Santo de Deus, continua a nos edificar e fortalecer essa igreja. Pai amado, nós oramos e Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, tem cuidado de nós. Quando fala conosco nessa noite sobre cada assunto que nós tratamos aqui, isso, Senhor, nos mostra o Teu cuidado e o Teu favor sobre as nossas vidas. Agora, Senhor, abençoa o Teu povo, cada um daqueles que nessa noite puderem estar aqui. Nós oramos, Senhor, que uma bênção especial recaia, Senhor, sobre a vida de cada um, sobre suas famílias, suas casas, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, o Senhor certamente está cuidando do nosso lar, da nossa família. Senhor, muito obrigado. Nós oramos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, mas também fazem parte dessa igreja. Oramos, Senhor, para que de alguma maneira, Senhor, aquilo que foi derramado sobre nós nesse lugar recaia sobre as suas vidas também, em nome de Jesus. E assim nós possamos continuar crescendo, não apenas uma parte do corpo, mas todo o corpo possa crescer de maneira uniforme, em nome de Jesus. Senhor, agora nos leva para casa em paz. Guarda-nos, Senhor, em proteção, nos livra de todo mal, nos guarda dos perigos, dos acidentes, em nome de Jesus. Que Teu nome seja exaltado sobre a nossa vida e que nesse domingo, nesse dia do Senhor, nós possamos à noite estar aqui novamente para cultuar o Teu nome, Te adorar, porque é isso, Senhor, que nos agrada, é amar o Senhor, sabendo que o Senhor nos ama, Senhor. Aleluia, amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe você. E vai na paz, em nome de Jesus.